Graça e paz, meus amados irmãos, povo de Deus que resiste às forças do mal. Abra sua Bíblia, meu amado, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 1, onde a palavra de Deus diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sedes sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Glórias ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, nesse trecho da primeira epístola do apóstolo Pedro, que acabamos de apresentar, vemos as instruções que ele deixou para a sua igreja, ou seja, para nós mesmos, acerca dos cuidados e da humildade que devemos ter entre nós, uns para com os outros, e cada um para consigo mesmo, durante a nossa breve passagem neste mundo hostil. Pedro destaca algo que todos já sabemos, mas obviamente nunca é demais comentar. É que nós viemos a este mundo para ser exemplo, para sermos luz, mas sempre procedendo com humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é dessa forma que nós seremos exaltados pelo nosso Senhor. Pedro também ressalta que todas as aflições, perseguições e todas as tentações porque passamos não são exclusivas nossas. Porque todos os nossos irmãos, em toda parte do mundo, passam pelas mesmas dificuldades. Mas recomenda que resistamos firme na fé. Porque o Senhor, mesmo que tenhamos que padecer por um período de tempo, logo nos fortifica e fortalece, nos aperfeiçoando para podermos prosseguir com essa nossa luta permanente contra as forças do mal. Eu digo permanente, meus amados, com relação a esta vida, ao presente século. Que ninguém se julgue forte e imune às forças do mal, porque esses são os mais propensos a cair. Não podemos ignorar, meus amados, uma realidade. O inimigo não é uma ficção, uma utopia. Tampouco uma figura de histórias e quadrinhos, um ser vermelho, orelhudo, com a cauda em forma de seta. Ele é uma realidade, meus amados. Não virtual, mas real. Buscando todo o tempo a todos os que possa derrubar. Precisamos compreender que, muito embora não o vejamos, ele nos vê. E nos observa todo o tempo buscando, em cada um, alguma forma de poder nos acusar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia.
Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não podemos, meus amados, ignorar as artimanhas do inimigo, mas temos que nos firmar cada vez mais na nossa fé no nosso Senhor Jesus. Se você acha que não pode ser tentado pelo mal, observe, meu irmão, a ousadia de Satanás, que chegou a tentar até mesmo a Jesus. Ora, se ele é abusado a ponto de tentar ao próprio Deus, por que não tentaria a mim ou a você? Então, vigiai e orai, e não descuide da sua comunhão com Jesus, que é a única forma de deter o inimigo. Lembre-se, meu irmão, Jesus já o venceu. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vade para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meus irmãos, o inimigo procura sempre tentar-nos nos nossos pontos mais fracos. E mesmo sabendo ser o Senhor, o Criador e dono de tudo, o tentou oferecendo pão, já que tinha fome, e mais, poder e glória. E depois da sua tentativa mal sucedida, porque Deus é infinitamente maior do que qualquer força do mal, o diabo se ausentou dele por algum tempo. Ou seja, não se ausentou definitivamente. Assim é também conosco. Estamos permanentemente debaixo da artilharia do inimigo. Portanto, precisamos nos agarrar cada vez mais com o nosso Senhor Jesus, a sua palavra, oração e congregação. Quando Deus manda vigiar e orar, meus amados, é para vigiar e orar mesmo. Se você tem dificuldade em comparecer aos cultos, precisa estar consciente de que isso, meu irmão, é tudo que o inimigo quer, te afastar de Jesus. Aí você não vai ao culto orar ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos recebidas, para ouvir a ministração da palavra e crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor, mas consegue tempo e disposição para assistir uma partida de futebol. Cuidado, irmão. Existem pessoas que pensam que estão fazendo a obra de Deus, mas na realidade estão fazendo a obra do inimigo. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Depois, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim:
Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Meus amados, existem pessoas que têm dificuldade de devolver os dízimos que são do Senhor. Inventam todo tipo de desculpas e sonegam a Deus. Alguns ainda vão mais além, porque, não se contentando em roubar a Deus, tentam induzir os irmãos a fazer o mesmo. Ora, se são os dízimos e as ofertas que sustentam a obra de Deus, obviamente é justamente aí onde o inimigo ataca as pessoas mais fracas na fé, os conduzindo a fazer o quê? A obra dele, ao invés da obra de Deus. É preciso resistir firme na fé, irmãos, porque somente uma pessoa de fé consegue participar do ofertório da igreja. Eu já vi, irmãos, pessoas que, enquanto o altar ministra ensinamento acerca do ofertório, explicando com clareza o sentido de dizimar e ofertar, essas pessoas pregavam no meio do templo contra o altar e contra a Bíblia. Para os irmãos. É lamentável que uma pessoa, se julgando ser de Deus, se permita ser tentada dessa forma. Fica claro que essa pessoa está sucumbindo às forças do mal e fazendo o quê? A obra do inimigo. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, existem pessoas que não conseguem ler a Bíblia. Umas consideram uma leitura chata, enfadonha, maçante. Outras dizem que não leem porque não tem tempo. E outras ainda alegam que não leem porque não compreendem a linguagem bíblica. Todas são desculpas injustificadas, meus amados, porque certamente não provém do irmão, mas do inimigo. Quem não estuda a Bíblia não consegue conhecer a Deus. E essa também é uma das estratégias do inimigo. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo conhecer, e pelo conhecer a palavra de Deus. Então, aquele que não busca se aproximar de Deus, fatalmente irá se afastar gradualmente dele. E logo estará recorrendo aos ídolos, ou seja, aos demônios. Meu irmão, você sabe por quê existe tanta idolatria na Igreja Católica? Porque lá ninguém é incentivado a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Eles não ensinam a Bíblia. E nem incentivam as pessoas a aprender, a conhecer. Muitos irmãos certamente conseguem disposição para outros tipos de leitura. E provavelmente nunca oraram, pedindo ao Senhor compreensão da leitura bíblica.
aí também vemos com clareza a mão do inimigo em ação. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Existem pessoas, meus amados, também, que não conseguem orar. Algumas começam a orar e no meio da oração perdem a concentração. E as suas mentes viajam, divagam. Outras alegam que não sabem orar. Outras não conseguem tempo para fazer oração. Outras desistiram de orar porque não tiveram, sabe o que, meus amados? Os seus pedidos atendidos. Todas são desculpas provenientes do mal. Ou você acha que o inimigo tem prazer em ver você conectado com Jesus? Quando você entra em oração, em comunhão com o Senhor, você está fortalecido e revestido do poder de Deus para resistir a qualquer tentação. Você pode estar orando fisicamente ou mesmo espiritualmente. Mas o importante é que você tenha a tua mente e o teu coração conectados com Deus. Você acha que o inimigo tem força ou poder para romper essa conexão? Obviamente que não. Se você encontra dificuldade em orar regularmente, meu irmão, experimente iniciar a tua oração e logo após a saudação inicial ao nosso Deus, repreender todo intento do mal contrário à tua oração. Mas faça isso com autoridade, meu irmão. Levando sempre em conta que a Deus nós pedimos com humildade, mas ao inimigo nós ordenamos com autoridade. Autoridade já concedida pelo nosso Senhor. Glórias a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do mundo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Meus amados, todas as vezes em que você se dedica a estudar a Bíblia, a congregar, a orar e a participar da obra de Deus, o inimigo rói as unhas. No entanto, quando você sucumbe a alguma das tentações do maligno, você está dando uma vitória a ele. Ele não vencerá a guerra, porque o destino dele já está definido e escrito na Bíblia. Mas pode ganhar algumas batalhas, meu irmão, que não seja através de nós. Todas as vezes em que você resiste a uma tentação, você está proclamando mais uma derrota para o inimigo e, consequentemente, uma vitória a mais para Jesus, o nosso Deus. E isso também é tudo que o inimigo não quer. Precisamos ter a consciência de que ser tentado não é pecado.
mas que o pecado começa quando cedemos à tentação. Jesus foi tentado e não resistiu. E sabe como, meu irmão? Usando a palavra de Deus. As escrituras sagradas, já que naquele tempo não existia ainda a Bíblia. Hoje dispomos de toda a informação e ensinamento necessário para nos mantermos firmes e de pé neste mundo até a volta do nosso Senhor. Mas se nós, tendo todo o conhecimento da verdade, nos deixarmos levar por alguma tentação, teremos de arcar com as consequências de estarmos deliberadamente desobedecendo a Jesus. E isso pode representar consequências, meus irmãos, tanto neste século quanto no século vindouro. Você crê que estamos no final dos tempos? O inimigo também crê. Não ignoremos as suas artimanhas, meus amados, porque ele sabe que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Meus amados, quando consideramos que esta vida é um teste, exercitamos a nossa fé e adotamos uma visão espiritual. Então, não há quem possa derrubar-nos. O apóstolo Tiago e o livro de Hebreus nos dão a orientação final sobre como nos mantermos íntegros na nossa fidelidade ao Senhor. Sujeitai-vos e chegai-vos a Jesus, resistindo até o fim às tentações, porque ele também foi tentado, e mesmo sem haver pecado, se compadece das nossas fraquezas e nos concede misericórdia e graça. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Depois, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus amados, meu amado irmão, você tem mais força do que você pensa. Sabe onde está a tua força, meu amado? No nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que vai te fortalecer. Ele é quem vai fazer você resistir ao mal. Ele é quem vai te dar a vitória no final. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele.